Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, o Instituto do Templo postou uma matéria, achei bem interessante. Antes da reunião de Trump, hora de legitimar orações judaicas no Monte do Templo. O novo arranjo regional apresenta uma oportunidade para o reconhecimento internacional de orações que ocorrem lá há 7 anos. O acordo do século de Trump deu o primeiro passo nessa direção, agora pode ser a hora de tirá-lo das sombras. O novo arranjo regional que Trump está tentando organizar para o Oriente Médio, encabeçado pela normalização entre Israel e Arábia Saudita, deve incluir um dos locais mais sensíveis e voláteis nas relações judaico-muçulmanas, o Monte do Templo. Aí cita, né, que já tem 7 anos que se faz oração lá, que os primeiros ministros, Benjamin, Naftali e Ar-Lapid, chegaram a um acordo, né, e eles permitem que façam as orações judaicas já há 7 anos, sem chales de oração, rolos da Torá, são orações mais silenciosas. O retorno de Trump, a Casa Branca, oferece uma oportunidade para tirar essas orações das sombras para a luz do sol curativo. Eles são conduzidos no local mais sagrado do judaísmo, que ocupa apenas o 3º lugar na santidade para o Islã. Mesmo os jordanianos, que emitem respostas raivosas sobre o assunto a cada poucos meses, o fazem principalmente para cumprir sua obrigação com a oposição interna do regime hashemita, palestinos e Irmandade Muçulmana. A Jordânia e o Departamento de Assuntos da Mesquita de Jerusalém, o Aqsa e Al-Aqsa, aceitaram de fato a quebra do princípio da separação artificial que existia no Monte do Templo há anos, entre visitas judaicas ao monte que eram permitidas e orações judaicas lá que eram proibidas. Aí fala, né, que esse status quo não caiu dos céus e não foi tão fácil. Agora, enquanto as negociações os sauditas sobre um novo Oriente Médio prosseguem, e antes das reuniões de Trump com Netanyahu e depois com o rei Abdullah, Israel deve buscar legitimidade internacional por essas orações. O primeiro governo de Trump deu um pequeno passo nessa direção. O acordo do século afirmou que os locais sagrados de Jerusalém devem permanecer abertos e disponíveis para adoradores pacíficos e turistas de todas as religiões, e que as pessoas de todas as fés devem ser autorizadas a orar no Monte do Templo, Haram al-Sharif, e de uma maneira que seja totalmente respeitosa à sua religião. Então, o acordo do século que o Trump fez, uma das cláusulas é justamente que o Monte do Templo possa ser um local sagrado para que todos possam adorar, turistas de todas as religiões. Na agenda agora é novamente o estabelecimento de uma administração religiosa no Monte do Templo. Então, assim, o Instituto do Templo postou essa matéria e está falando que agora a reunião deles lá também vai incluir o Monte do Templo para uma administração religiosa. Israel tem uma administração regional porque faz parte do país, mas não tem, como eu falo, permissões religiosas ali em cima. Então, o primeiro governo de Trump deu um pequeno tal. Na agenda agora é novamente o estabelecimento de uma administração religiosa no Monte do Templo, que incluiria representantes da Arábia Saudita. O acordo que eles estão tentando com a Arábia Saudita inclui o Monte do Templo, como a Arábia Saudita sendo das pessoas que um dos países que vai administrar o Monte do Templo. E só que agora nessa matéria que o Instituto do Templo colocou, não seria só a Arábia Saudita, seria a Jordânia, que já está, a Indonésia, que eu não sabia, e possivelmente outras partes.
essas possivelmente outras partes, eu penso que inclua também o Vaticano, porque o Monte do Templo também é importante no cristianismo, e os Estados Unidos, obviamente. Isso se os Estados Unidos não se colocar como cabeça, tipo, é uma administração de todos esses países, mas os Estados Unidos seria o cabeça. A última palavra, não sei. Eu acho que o Trump ia colocar os Estados Unidos nisso aí. E Israel também deve ser integrado porque faz parte do país. Os jordanianos, que receberam a custódia do Monte do Templo no Acordo de Paz de 94, com Israel como representante do mundo muçulmano, não gostam muito da ideia. Embora isso reduza a autoridade exclusiva da Jordânia sobre o local, os Estados Unidos poderiam aplicar a mesma influência que Trump usou na questão da migração de Gaza, quando enfatizou o apoio substancial dos Estados Unidos à Jordânia. Como eu disse, quando os Estados Unidos disse para os países abrirem as portas para os palestinos saírem da faixa de Gaza, é obviamente que não ia ser de graça. E os Estados Unidos têm influência sobre os jordanianos. Não sei se vocês viram, mas o rei da Jordânia, o rei Abdullah, foi para os Estados Unidos. Todo mundo está cobrindo, falando do Netanyahu, mas o rei também foi da Jordânia. A ideia do governo foi levantada pelo ministro Yitzhak Rabin ao rei jordaniano Hussein cerca de 33 anos. Uma ideia quase idêntica foi tecida no acordo do século de Trump há alguns anos. Agora é o momento de tentar incorporar nos entendimentos que tomam forma neste assunto as orações judaicas no Monte do Templo, que o ministro Moshe Dayan, durante a guerra de 6 dias, foi rápido demais para desistir. Na verdade, Israel tinha tomado o Monte do Templo, aí cedeu e deixou sobre os cuidados da Jordânia. E agora, segundo esse site lá no Instituto do Templo, o acordo vai ser que seja Jordânia, Arábia Saudita, Indonésia, Israel e outras partes que eu acredito que esteja o Vaticano, porque diz respeito aos cristãos, serem comandar ali em cima. Aí fala de uma construção para que todas as religiões adorem, inclusive os turistas, pacificamente. Ou seja, o terceiro templo. Só que a verdade seja dita. Tem pessoas na sombra que estão fazendo o Trump fazer tudo isso. Isso não vem da cabeça do Trump. Uma das cabeças que está influenciando é o Witkoff, que é que é o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que foi o mesmo que convenceu o Benjamin para acabar com a guerra em Gaza. Ele convenceu o Benjamin. E ele convenceu o Trump sobre Gaza. E o Monte do Templo, que está se falando muito do templo, também há sombras do Trump que estão colocando isso na cabeça dele. Ele não está fazendo isso por si só, porque ele quer o bem de Israel, não. Vamos lá, plano de Trump para Gaza levado à tona após visita do enviado Witkoff ao corredor Netzarim. A descrição do enviado do Oriente Médio teria sido um ponto de virada que levou o presidente dos Estados Unidos a divulgar seu plano durante uma entrevista coletiva. Alguns funcionários do governo esperam que isso morra lentamente. As impressões do enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, sobre Gaza, foram o que motivou o plano dramático de Trump para a faixa, que inclui os Estados Unidos removendo seus moradores e transformando em uma Riviera do Oriente Médio, informou a CNN na quinta-feira. Witkoff visitou o corredor Netzarim, no centro de Gaza, com o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, na semana passada e retornou com uma descrição sombria do que viu. Então, o enviado dos Estados Unidos, que agora está tentando fazer o acordo de paz com o Irã, né, que é uma coisa quase sobrenatural, o Irã aceitar um tratado de paz com Israel. Mas ele está sendo enviado para isso. Também foi o que deu essa ideia para o Trump de esvaziar a faixa de Gaza.
Então, não vamos ficar vendo só o Trump, mas todas essas sombras que estão atrás dele e que, na verdade, estão usando apenas o Trump para fazer as coisas que profeticamente vão ter que acontecer, porque está escrito, então vai acontecer. E uma das coisas que ninguém também falou é que o Trump também tem um plano B para a faixa de Gaza. Se ele não conseguir mandar os palestinos para o Egito, Jordânia e para os do Oriente Médio, é para Somália que ele está pensando em mandar esses refugiados. Trump supostamente quer reassentar moradores de Gaza na Somália. O governo Trump está considerando 3 áreas potenciais para a absorção de refugiados de Gaza depois que o presidente anunciou que os Estados Unidos planejam assumir o controle da faixa, informou a N12 na quarta-feira. De acordo com o relatório, as áreas consideradas são Marrocos, Puntândia e Somilândia, ou Somália. O relatório observou que os 3 países têm em comum o reconhecimento internacional e Marrocos tem uma disputa territorial em andamento sobre o Saara Ocidental. A Somililândia, na verdade, é uma parte da Somália, por isso que ela tem esse nome. E tem buscado reconhecimento como um país independente. E aí seria uma boa estratégia, né? Colocar os refugiados lá e criar um novo Estado palestino. A Somália e seus vários aliados islâmicos regionais têm manobrado arduamente para bloquear os esforços da Somalilândia para construir relacionamentos com outros países. Se o Trump conseguir isso daí, vai ser uma atacada de mestre, porque ele vai conseguir fazer que a Somalilândia se torne um país e aí vai ser o novo Estado palestino. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe.